Aleluia. Romanos 12, 12. Vou ler este versículo para iniciar aquilo que o Senhor tem para nós essa noite aqui. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Existe outra versão que diz, a mais comum, a mais tradicional: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Queridos, pula comigo, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: portanto, amados irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, de quem é a igreja? A quem ela pertence? De quem é a sua vida? A quem ela pertence? Quem é o Senhor da sua vida? A quem a sua mente está cativa? No Antigo Testamento existe uma lei que diz que depois de determinado tempo em que o escravo servia ao seu senhor, ele recebia no ano da libertação, ele era liberto, ele era liberado de seus compromissos como escravo. Ele estava livre para seguir a vida dele, para constituir a família dele, se já não tivesse constituído, para construir a sua própria casa e assim por diante. Mas existe também a possibilidade daquele escravo que, entendendo e amando o seu Senhor, nesse ano da libertação dele, ele poderia chegar diante do seu Senhor e publicamente ele falaria: eu quero continuar te servindo. E esse escravo, ele era levado à porta da casa deste Senhor, e a orelha dele era furada, e ali era colocada uma placa. Mas é interessante que era levado à porta da casa dele, ou seja, a porta está aberta, está aqui, você ainda quer fazer isso? Porque ele ainda no último momento, no momento final, ele poderia desistir, ele poderia falar assim: olha, eu pensando bem, olha, eu estou aqui na porta, estou sentindo o cheirinho da rua, podendo seguir livremente a minha vida, não, eu vou desistir. Mas aquele que queria, ele colocava-se uma placa na orelha dele. Sabe, queridos, é interessante, porque uma placa na orelha, eu não sei dizer o que vinha escrito nessa placa, ainda não cheguei nesse texto. Escravo para sempre. Escravo para sempre, né? Queridos, por que na orelha? Você ouve com o seu joelho, com a sua mão, com a sua coxa, você ouve com o quê? A escravidão, ela é uma submissão. Ali se tornava uma submissão em amor. Porque você, ao entender, o escravo, ao entender qual era o caminho que ele poderia seguir para frente, ele optou por continuar ouvindo o seu Senhor. Talvez quando ele se olhasse num espelho, se é que tinha espelho, quando ele se olhasse na reflexão da água ou alguma coisa assim, ele veria ali o quê? Um brinco na orelha dele, onde ele ia se lembrar que ainda em liberdade agora, mas agora por opção, ele deve ouvir ao seu Senhor. Eu pergunto para você: o seu coração já está carimbado? Seu coração já está marcado? Seu coração já tem ali já um brinco nele, falando assim: aqui é a casa do Senhor, aqui só pulsa os desejos do Senhor. Por acaso a sua mente tem uma placa nela, o seu cérebro tem uma plaquinha nele, preso, dizendo: aqui só passa pensamentos do Senhor? Será que cada parte do seu corpo, cada membro do seu corpo existe a mesma plaquinha?
Porque aquilo que nós vimos por símbolo no Antigo Testamento, ele se torna herança para a vida eterna em Cristo Jesus. Por símbolo no Antigo Testamento se matava uma ovelha, se matava um cabrito, se matava um boi e se oferecia a Deus o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como diz 1 João capítulo 1, este foi entregue para nós. E aquilo que era símbolo, aquilo que apenas era uma semelhança, aquilo que apenas era uma mera alusão sobre aquilo que é perfeito, completo, bom e agradável, que vem do Senhor, foi completo em Cristo Jesus. E eu pergunto para você, como anda a sua esperança? Ela continua no Senhor? Depois de todo esse tempo servindo ao Senhor, sua esperança continua nele? Eu pergunto para você, na tribulação você tem sido paciente? E aí eu pergunto para você, tua oração está na mesma pegada ainda? Você ainda está orando com o mesmo fervor? Eu vim num caminho conversando com a Kesma, como é interessante que a gente passa por momentos da nossa vida, né? Parece que tem momentos que a gente está lá embaixo, parece que a gente está fraco espiritualmente, mesmo lendo a Bíblia, mesmo indo na igreja, mesmo estando seguindo princípios, mas tem momentos que parece que a gente está lá na crista da onda, que a gente está, oh glória, sapatinho de fogo, estende a mão aqui, manto santo, e isso, aquilo, e parari, parará. Interessante isso na nossa jornada, na nossa caminhada, É interessante isso. Eu queria refletir com os irmãos essa noite nesse fragmento desse texto. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Estou falando aqui para escravos, amém? Estou falando aqui para servos, aqueles que têm feito do Senhor a sua herança, aqueles que têm feito do Senhor o seu propósito de vida. Eu sei que aqui todos são assim, amém? Eu vejo nessa igreja uma igreja viva, eu vejo nessa igreja uma igreja que busca, eu vejo nessa igreja homens e mulheres perseverantes. Mas se o Senhor nos manda essa mensagem hoje à noite ainda, é para nós lembrarmos que precisamos continuar. E como diz a Dory do filme do Nemo, continue a nadar. A gente aprofunda na teologia, vai lá e manda um grego, e de repente a gente vai e fala, continue a nadar. Mas irmãos, essa é a mais pura verdade, porque assim também acontece esse fenômeno que eu falei do mundo espiritual. Às vezes na fé a gente está bombando na fé, mas ao mesmo tempo parece que a gente está lá embaixo. Assim acontece no nosso trabalho, às vezes a gente está animado, motivado, estamos vendendo um monte de perfume da Boticário e da Avon e aí vai, porque a irmã vende um monte de coisa lá, e estamos mandando ver nas obras, e o irmão construtor ali, o irmão construtor ali mandando ver, mas de repente tem horas que a gente fala assim, ai, será que é isso que eu quero continuar na minha vida? Será que eu estou no caminho certo? Irmãos, nós precisamos entender que o floreio da mente humana é assim, e que se nós caminharmos por aquilo que vemos, se nós caminharmos por aquilo que ouvimos, ou se caminharmos por aquilo que sentimos, estamos enrolados. Mas a palavra do Senhor hoje à noite diz para nós, continue a nadar. Continue firme e forte. Queridos, eu queria refletir com vocês sobre esses 3 pontos. Eu acho engraçado que esse versículo ele é perfeito para um sermão batista. É um sermão de 3 pontos. Ele fala ali da esperança, ele fala da paciência e ele fala da perseverança. Um bom pastor batista fecha um sermão aqui tranquilo nesse único versículo. Mas eu não quero ser um bom pastor batista. Eu quero ser instrumento do Senhor essa noite aqui, para comunicar a você aquilo que o Senhor quer falar ao seu e ao meu coração. Queridos, talvez essas são as qualidades de quem espera no Senhor. O que você tem esperado? O que você tem buscado? Sabe quais são os seus sonhos? Quais são os seus alvos? O que você tem buscado? Quarta-feira passada eu falei sobre o lugar onde você está jogando a sua rede. Se você está jogando a rede no lugar certo, como você está jogando.
e que quando a gente ouve a voz do Mestre, joga a rede no lugar certo, tudo se resolve. E a palavra do Senhor hoje vem para nós novamente falando: o que estamos esperando? Em quem estamos esperando? Ou no que estamos esperando? Eu posso confiar no bom sermão que talvez eu possa preparar, posso confiar nos dons que Deus tem me dado, porque eu vou pregar, vou cantar, vou tocar bateria, vou tocar violão, vou tocar teclado, mas isso é a minha força, e quando eu caminho na minha força, eu tenho que saber que essa força encontra um limite. E as qualidades daqueles que esperam no Senhor, nós encontramos também. Não quero aqui trazer uma mensagem que vai tentar resumir todas as qualidades de um discípulo em um versículo apenas, mas eu queria meditar com vocês essas 3 qualidades. E a primeira dela, a esperança. O que é esperança? Para você, no seu coração, o que é esperança? Ainda pergunto mais: no que você tem esperado? Você tem esperado por uma resposta na justiça? Você tem esperado por uma cura? Você tem esperado pela libertação de um parente, de um casamento, de uma situação? Você está esperando sair um concurso público lá? Você está esperando o quê? No que você está esperando? Porque esperança tem a ver com esperar. Esperança, quando nós olhamos para o original, e principalmente no grego, ele vem falar de confiança. Ele vem falar de confiar em algo, confiar que algo vai acontecer. E isso é esperança. Não é aquele sentimento, sabe, de o Senhor, um dia Ele vem. Sabe aquele pensamento meio sem compromisso, sem meio que um caminho, uma direção? Eu sei que quando o Senhor quiser, Ele vai olhar para mim e vai. Esperança é confiar que o Senhor virá. É interessante, irmãos, porque eu acho que essa deve ser a segunda ou terceira vez que eu prego em Romanos 12 aqui na igreja, só eu. O pastor Gaudilei, então, nos 17, 19 anos dessa igreja aqui, né? Quantas vezes não pregou sobre Romanos 12? Mas é interessante, irmãos, que esse texto, ele é um texto extremamente importante para nós, porque ele fala do continue a nadar. Ele fala para nós aonde tem que estar a nossa mentalidade. Só que como continuaremos a nadar, como continuaremos a caminhar, como continuaremos na jornada pelos 40 anos no deserto, se é que estamos nos 40 anos no deserto, ou se é que estamos passando pelos 14 anos de Jacó trabalhando por Raquel, ou se estamos esperando os 25 anos de Abraão pelo seu Isaac. A única coisa que nós temos de certeza é que a confiança no Senhor, a esperança no Senhor, é um dos atributos daqueles que têm uma mente renovada no Senhor, daqueles que têm uma mente cativa no Senhor. Você poderia andar com um brinco na sua orelha aqui, escrito escravo por amor, escravo eternamente para o Senhor. Você poderia colocar uma frase gospel mais bonitinha, mas se o seu coração não confiar no Senhor, isso seria uma atitude externa, e o que o Senhor quer não é o nosso envolvimento externo, também é pelas nossas atitudes, mas o que o Senhor realmente julga é a intenção do coração. Mas o que o Senhor julga e conhece são os pensamentos e os sentimentos ocultos do nosso coração. Eu pergunto para você: você ainda confia no Senhor? Você ainda espera nele? Sabe, irmãos, eu não tenho poder para fazer nada. Poderia ser o pastor presidente dessa igreja, eu poderia ser o pastor presidente dessa igreja, eu poderia ser o apóstolo Lucas Rosa, eu poderia ser o bispo Lucas Rosa, ou então eu poderia subir mais um nível e me tornar Lúcifer. Opa, quem quis subir e ser maior que Deus, né? Igual a Deus, né? Deixa pra lá isso aí, sermão batista, vamos voltar aqui. Irmãos, mas eu quero falar para você: quem tem poder para agir é o Espírito Santo nas nossas vidas. Em quem ou no que você tem esperado? E a primeira coisa que eu quero dizer para você é: confie
crie expectativa no Senhor. Porque um dos significados da palavra esperança é expectativa. É interessante que, como psicólogo, muitas vezes eu levo pacientes no consultório que estão frustrados porque a sua expectativa está diferente daquilo que é a realidade, porque ele cria todo um cenário e assim vai. Mas, queridos, quando eu olho para Deus, a minha expectativa nunca é frustrada, porque a minha expectativa é a realidade que rompemos diante do Senhor, diante do meio do mundo espiritual, porque não é nós que trabalhamos, mas é o Senhor que governa e opera através de nós. Outra palavra relacionada com esperança, um dos significados é perspectiva. Perspectiva tem a ver com aquilo que eu estou perseguindo, tem a ver com aquilo que eu tenho como alvo, tem a ver com aquilo que eu tenho esperança. Tenha esperança no Senhor, confie no Senhor, dê passos de confiança em direção ao Senhor. Ao contrário de hoje, nós vemos pessoas que sabe, irmãos, quando eu penso em ansiedade, eu vejo que a ansiedade ela é o oposto do que é expectativa. Quando eu penso como cristão em ansiedade, eu penso que talvez, não estou dizendo que o cristão não possa ter ansiedade, porque ansiedade é muitas coisas, mas uma das características da ansiedade é o medo do futuro, ou então uma vontade, uma ideação de adiantar as coisas do futuro. Mas deixa eu falar para você, crente, que está aqui essa noite, que vai assistir esse vídeo, ter expectativa no Senhor é diferente de andar ansioso. A palavra do Senhor nos leva a confiar nele e não andar ansioso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz Jesus em Mateus no capítulo 6. Nós precisamos confiar no Senhor, porque ao contrário da esperança no Senhor, a ansiedade ela é regida pelo medo, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro, e o que eu espero para o futuro é que talvez eu tente resolver aquilo que eu tenho medo que aconteça. Eu tento prevenir se vai ter greve de caminhoneiro, então eu já vou abastecer minha casa com 5 sacos de arroz, com 4 sacos de açúcar, e vou encher e compra papel higiênico, e aí passa o frenesi da população, e o medo, e o desespero, e a gente fala, e aí, que bom que você comprou bastante arroz, né? Tomara que não tenha caruncho na sua casa. Queridos, o crente, ele tem esperança. O crente, ele não olha para o futuro com expectativa mundana, no sentido carnal, não mundano no sentido pecaminoso, mas no sentido desvinculado, no sentido que não está alinhado com o propósito de Deus. O crente olha para o futuro com esperança. Nós, os que esperamos no Senhor, confiamos que o nosso Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Abra comigo em 2 Coríntios 12, versículo 10. Eu gostaria que alguém lesse para mim bem alto. Perdão, 2 Coríntios 12, 10. 2 Coríntios 12, 10. Deixa eu ir, Vitinho. Trazer as fraquezas, as injúrias, as necessidades, as perseguições, as angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Queridos, não é novidade quando olhamos para Cristo e vemos o nosso Messias sendo perseguido.
o nosso Messias sendo sacrificado, crucificado, mas o crente, ele não olha para aquilo que se pode tocar. O crente, ele olha para o improvável de Deus. O que é interessante nesse texto é que nós olhamos Paulo falando: olha, eu passei e vou passar pelas dificuldades, mas ele fala: quando somos fracos, somos fortalecidos no Senhor. A ênfase no texto não está na tribulação ou na prova da fé. A ênfase no texto está fortalecido no Senhor, porque o fortalecido no Senhor é a resposta para a dificuldade, para a luta. Então espere a força que vem do Senhor. Está precisando de força aí? Está precisando de força? Eu estou. Você está precisando de força aí? Amém. É no Senhor que somos fortalecidos. Então, meus irmãos, assim como eu digo para mim mesmo: Lucas, espere no Senhor e se fortaleça no Senhor. Eu digo para vocês: esperem no Senhor e se fortaleçam no Senhor. Confiem nele e ele vai dar a vocês aquilo que vocês precisam. E o texto ainda de Romanos 12:2 diz: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala para Paulo sendo perseguido que aquilo era bom, perfeito e agradável. É fácil quando está tudo bem, mas o que espera no Senhor sabe que não importa o que vai acontecer, a vontade do Senhor continua sendo boa, perfeita e agradável. Aleluia. Amém. É loucura, irmãos. Isso é loucura. É loucura passar por perseguição pelo Evangelho. É loucura, irmãos. Mas nós não vivemos conforme o padrão deste mundo, porque as coisas que aqui nós vemos e até os prazeres que nós temos aqui na carne não se comparam a tudo aquilo que podemos encontrar no Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por isso esperamos no Senhor. Segundo ponto, paciência. Paciência vem do latim e tem a ideia. Já ouviram aquela palavrinha chamada paciente? O camarada lá no hospital, paciente, o cara que está esperando. Eu, como psicólogo, tenho os meus pacientes. O que é o paciente? Aquele que espera. Mais uma vez nós vemos uma outra palavra que fala sobre o esperar em algo. Queridos, eu só sei de uma coisa: a palavra de hoje à noite para mim e para você é: espere no Senhor. Tenha paciência no Senhor. O paciente é aquele que aguarda que alguém mais capacitado do que ele venha intervir sobre a causa dele. Inclusive a palavra patologia vem da mesma raiz do latim, que é aquele que está desejoso, sedento, aflito, angustiado, mas esperando que algo ou alguém venha em favor dele. Fala para o enfermo, pergunta para ele se ele não deseja um remédio para aliviar a dor dele. Fala para o enfermo se ele não quer a cura logo. Até 7 mergulhos em um rio sujo ele faz para poder ser renovado pelo Senhor. História de Naamã. Não é não? Queridos, esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se somos pacientes, e aqui eu quero brincar com a palavra e levar para a ideia mesmo de alguém enfermo, se somos pacientes, aguardando a cura, somos aqueles que esperam no Senhor. De quem vem a nossa cura? De quem vem a resposta? De quem vem a palavra que traz a vida? Do Senhor. Espere com paciência, aguarde,
vai chegar a hora certa. Tenha esperança, primeiro ponto que a gente falou. Segundo ponto, paciência. Espere no Senhor, confia nele. Esperei com paciência no Senhor, e o texto diz: ele se inclinou para mim. Sabe o que é mais interessante? Só se inclina aquele que estava mais alto, né? Ou quem estava em pé, né? Ele se inclinou para mim. Qual é a posição nossa, irmãos? Posição de pessoas que desejam, que buscam a vontade de Deus. Somos aqueles que precisam estar prostrados diante do Senhor. E aquele que se prostra diante do Senhor, espera com paciência diante dele, o Senhor se inclina e ouve o clamor. Teu Deus te ouve, viu? Teu Deus te ouve. Teu Deus sabe o que você está passando. Sabe, conversando com uma pessoa esses dias atrás, e falando sobre algumas lutas e perseguições e batalhas que nós acabamos passando, e falando sobre questões de obras de magia e feitiçaria, e a pessoa fala assim: nossa, parece às vezes que somos tão fracos, ou parece que o nosso Deus, parece que ele perde a força frente a essas coisas. Eu falei: não, nosso Deus não perde a força. Talvez é a gente que se vê tão fraco, tão desnutrido, que parece até que nosso Deus pode estar fraco, mas ele não está fraco. Porque aquele que espera com paciência no Senhor, ele encontra a resposta. O nosso Deus, irmãos, ele não é fraco. O nosso Deus, ele não está inerte. O nosso Deus, ele não está surdo ou cego diante ao sofrimento das filhas. Pelo contrário, se não fosse o Senhor, aonde estaríamos nós hoje? É Ele que trabalha com nós. Mas, irmãos, os nossos sofrimentos, eles são temporários. Aquilo que passamos aqui, as nossas dificuldades, elas são temporárias. Precisamos esperar com paciência no Senhor. O terceiro ponto: perseverança em oração. Sabe, queridos, eu acho que uma das maiores dificuldades do ser humano é esperar, né? É ou não é para vocês, irmãos? Tem uma pessoa próxima a mim que, se eu falar para essa pessoa assim: fulana, nada não. Eu fiz isso muitas vezes para provocar ela, ficava desesperada, querendo saber o que eu tinha que falar para ela, que ela queria que eu falasse para ela. Nós somos impacientes. Nós somos pessoas que querem tudo para ontem. Sabe, queridos, lendo um pouquinho, meditando na palavra de Deus, eu fico pensando que uma das maiores dificuldades nossas como seres humanos é ser constante nas coisas do Senhor. Uma das maiores dificuldades nossas é realmente permanecer naquilo que Deus nos deu ou nos ordenou, não é verdade? Porque Deus fala assim: Lucas, espera. E o Lucas fica rateando, querendo chegar logo. Deve acontecer só comigo, não deve acontecer com vocês, né? Mas Deus, e aquela promessa? Deus, e o ano da bonança? Mas Deus, e daí? E a colheita? Cadê a colheita? Ó Deus, ó, lembra que eu dizimei. Sabe, queridos, nós somos impacientes, e perseverança é uma das características daquele que realmente tem um coração diante do Senhor. E o texto ainda fala: persevere em oração. E o que a gente menos quer fazer é orar, a gente quer mais é agir. Vou dar uma forcinha para Deus, vou dar uma ajuda para o Espírito Santo, né? E vou correr atrás de achar uma solução. Sabe, irmãos, eu vou falar um pouquinho mais, vou fazer um spoiler aqui do que vou pregar, um pouquinho do que vou pregar no domingo à noite. Sabe, queridos, o nosso senso de urgência, é interessante o nosso senso de urgência. E é mais interessante ainda quando a gente olha para a Bíblia, o nosso senso de urgência. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, eu citei aqui, Jacó esperou por Raquel por 14 anos. Se a pessoa amada não liga no dia, a gente está desesperado. Peraí, por que não ligou? Peraí, o que aconteceu? Olha como é o nosso senso de urgência. E aí tem um outro cara que eu citei aqui, um cara super bacana, que eu aprendo muito com ele,
e ele é covarde que nem a mim, mas eu vejo que ele alcançou tanta graça e misericórdia diante de Deus. Abraão, covarde, Lucas? Ué, entregou a própria mulher dele, ele não queria ser perseguido lá pelo Abimeleque, pelo rei do Egito, né? Covarde que nem Lucas, né? Quando aperta a gente chora, a gente reclama, a gente quer dar jeitinho. Abraão é a minha cara. 25 anos para esperar chegar a Isaac. Irmãos, aproximadamente 520 anos para o Messias chegar, desde a profecia de Zacarias. 520 anos. Eu só tenho a pensar o seguinte: cara, meu tempo e o tempo de Deus não tem nada a ver. Aquilo que eu espero e o plano de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus, realmente, definitivamente não tem nada a ver com a minha. Mas a Bíblia diz: Lucas, espera. Lucas, tenha paciência. Lucas, não esmorece não, permanece em oração. Queridos, nós somos levados inclusive pelo movimento deste século, porque nós temos smartphones nas mãos. Não precisamos mais andar uma distância qualquer para dar um recado para alguém. Nós não precisamos mais sacrificar grande parte do nosso salário para adquirir uma coleção chamada Barça. Nós temos internet. Dicionário, não sabe nem como é que é o peso do dicionário hoje em dia. Temos Google. Já tem gente até fazendo turismo espacial. Pois é, irmãos. E cada vez mais a tecnologia vai avançando, irmãos. Vai avançando. Deus abençoou a humanidade. Deus abençoou a humanidade. Deu a nós a capacidade de cuidarmos das coisas que Ele colocou aqui. Ainda vem de nós a capacidade. Não vou aqui entrar no mérito da questão, se a tecnologia tem abençoado mais, amaldiçoado mais. Não quero, isso aí não é sermão para hoje. Não é sermão. Não é sermão para hoje. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do 36 ao 41. Eu queria que você aprendesse comigo com este homem. Queria que você aprendesse comigo olhando para a vida deste homem. Marcos, capítulo 4, do 36 ao 41. Eu vou ler. Diz assim: eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, não se importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, porque eles estavam mais preocupados com o vento, com as ondas do mar e aquilo que Cristo fez externamente, eles diziam para si mesmos, uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar desobedecem? Mas eu quero te chamar para o princípio. O princípio não está no acalmar o vento e o mar, mas está no confiar em Deus. Porque a chave não está na tempestade ou na bonança, mas a chave está onde Jesus pergunta: por que vocês são tão medrosos? A chave está onde Jesus pergunta: como vocês ainda não têm fé? Queridos, perseverança. Nosso coração ele vai temer diante da adversidade. Nosso coração vai ficar atemorizado mediante as lutas e as dificuldades.
Nosso coração pode até se cansar e ele pode até em determinado momento querer murmurar ao Senhor, mas ouça a voz do Mestre que diz: não sejam medrosos, tenham fé. Jesus estava falando assim: olha para mim, estou dormindo de boa aqui, cara. Confia em mim, confia em Deus. Esperança, paciência e perseverança. Será que vemos isso em Cristo Jesus? Dormindo nesse barquinho aqui, no meio da tempestade? E é assim que nós precisamos agir. Queridos, prestem atenção. A sua fé não se baseia naquilo que você pode ver. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Queridos, a nossa fé não está se a tempestade existe ou não existe. A nossa fé não está no quão possante, ou quão valente, ou forte é o nosso barco. A nossa fé, ela não está em nenhuma dessas coisas. A nossa fé está na certeza de que a vontade do Senhor é boa, perfeita e ela é agradável. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Queridos, boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor. Aleluia. Como podemos ter esperança? Como podemos ter paciência? Como podemos perseverar em oração? Eu quero chamar a sua atenção, porque a resposta e a conclusão dessa mensagem não está na esperança, nem na confiança e nem na perseverança, mas está na certeza de que boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor para nós. Amém? Amém. Por isso confie de olhos fechados no Senhor. Confie no Senhor, não tema. O problema não está na demora de Deus nos atender, porque Deus não demora. A resposta do Senhor vem sempre no tempo certo. Talvez Jacó precisou amadurecer nesses 14 anos para ser um bom marido para Raquel. E esse cara é bom Raquel, hein? Essa Raquel devia ser que nem a Kesne, assim, linda e cheirosa, cara. Porque ele quis esperar, hein? Com certeza, aquilo que Abraão viu em Isaac compensou os 25 anos que ele esperava. Porque, irmãos, estava conversando com a Carol no domingo à noite. Eu falei para ela: Carol, tá chegando, né? Tá chegando o final dessa gestação, né? Falei para ela: você não vai lembrar no dia seguinte, ou melhor, você não vai lembrar depois de algumas horas, você já não vai mais lembrar das dores do parto, porque aquilo que você vai ter nos seus braços vai ser tão lindo, tão gostoso e tão maravilhoso, que toda dor que você sentiu antes, ou todo o desconforto dos meses de gestação, você vai olhar ali no teu colo. E queridos, nós podemos olhar, porque talvez estamos num processo de gestação aqui neste mundo. Um dia estaremos diante da glória, um dia estaremos diante do Pai. Por isso que a nossa fé não está nas coisas que podemos ver, mas a nossa fé está na certeza de que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para nós. Vamos esperar no Senhor, vamos ter esperança, vamos ter paciência, vamos perseverar no Senhor. E quando tudo estiver ruindo, e mesmo que a dificuldade bata na porta, e que o medo esteja aí, lembre de Cristo.
que dormia enquanto a tempestade rugia, porque Cristo conhecia de quem ele vinha. Porque quem conhece o Pai senão o Filho? Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que possamos esperar no Senhor com paciência. O resto, irmãos, é Ele que faz. Amém? Amém. Fé não é ter aquilo que a gente quer que Deus nos dê. Ter fé não é saber que Deus vai dar o que eu quero. Fé é acreditar que Deus vai fazer o melhor. Eu tenho fé não nas coisas, mas eu tenho fé no Deus que governa todas as coisas. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Que essa palavra venha sobre